Oi, gente, tudo bem com vocês? Preparados para embarcar numa viagem pela literatura brasileira? Nesta aula, nós vamos estudar o romantismo no Brasil, mais especificamente em relação à poesia. Mas espera um pouco, você acha que quando falamos em romantismo, estamos nos referindo apenas ao amor? Esse é o romantismo com R minúsculo. Nós iremos falar de algo maior, de uma escola literária, de uma tendência artística que vai muito além do que podemos pensar. Vamos nessa? Inicialmente, precisamos saber que o romantismo foi um movimento artístico, literário e filosófico que surgiu lá na Europa, principalmente na Itália, na Alemanha e na Inglaterra. Esse movimento surgiu no final do século XVIII e se estendeu até meados do século XIX. Os artistas que produziram nessa tendência focavam na imaginação, no sentimentalismo e na expressão das emoções, enfatizando a subjetividade, o interior do ser humano. E por influência da Revolução Francesa, ele cultuava a liberdade de criação e expressão, em que o ser humano poderia exprimir seus sentimentos mais íntimos. E quais seriam as temáticas preferidas desses escritores? O amor platônico, ou seja, impossível, irrealizável. A religiosidade também foi algo muito presente nessa tendência, assim como a morte e o misticismo. O romantismo valorizava o individualismo, ou seja, a subjetividade, o eu. Ao mesmo tempo, defendia um amor intenso pela pátria, trazendo à tona o nacionalismo até certo ponto exagerado. Com isso, eventos históricos também se tornaram um tema de destaque. Muitos nomes se destacaram no romantismo. Como exemplo, nós temos Lord Byron, que, aliás, influenciou bastante alguns escritores brasileiros. Criou uma obra repleta de pessimismo, melancolia, angústia, tristeza e até desejo de morte. Victor Hugo escreveu uma obra muito conhecida, intitulada Os Miseráveis. E quem não ouviu falar dos Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas? Mas o romantismo foi além. Nas artes plásticas, temos também grandes nomes. Aqui vemos a pintura Liberdade Guiando o Povo, de 1830, produzida por Delacroix, e a obra Fuzilamento, de 3 de maio, do artista plástico Francisco Goya. Com base nessas informações, vamos agora falar um pouco sobre o romantismo no Brasil. O marco inicial dessa escola é a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, no ano de 1836, e se estende até o ano de 1881, ano que é publicado o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, muito conhecido, do grande Machado de Assis, e que é o marco inicial do realismo, que surgiu como forma de combater a ideologia romântica. Sabemos que a literatura e a história caminham juntas. Por isso também é necessário compreender o contexto histórico do Brasil no período em que surgiu o romantismo. No ano de 1822, aconteceu a independência do Brasil, o que provocou grandes mudanças políticas e sociais, trazendo à tona o ideal de liberdade. Já em 1854, foi inaugurada a primeira estrada de ferro do nosso país, o que colaborou significativamente com a nossa economia. Além disso, no século XIX, ocorreu a criação de escolas de nível superior, possibilitando o maior número de brasileiros no meio acadêmico. A criação de tipografias foi um fato muito importante para a expansão da literatura no Brasil. O teatro também se expandiu nesse período, com a criação da Companhia Dramática Nacional em 1833 e a criação do Teatro Nacional no ano de 1834. Após essa contextualização que nós temos aqui, vamos conhecer um pouco mais sobre a poesia romântica no Brasil, que didaticamente foi dividida em 3 gerações. A primeira delas foi chamada de geração nacionalista ou indianista. A segunda é conhecida como geração byroniana, por influência do escritor inglês Lord Byron,
ou também é chamada de ultrarromantismo. E a terceira geração é também chamada de geração condoreira. Agora vamos apreciar cada uma delas separadamente, com seus principais autores, características. Vamos começar pela primeira geração? A primeira geração teve como principais nomes Gonçalves de Magalhães, Teixeira e Souza e Gonçalves Dias. Esses poetas exaltavam a natureza, o patriotismo, os eventos históricos do país, assim como valorizavam o indígena, revelando um olhar utópico sobre ele, pois mostravam como um verdadeiro herói. Aqui nós temos um poema, Canção do Exílio, que é um exemplo da poesia da primeira geração do romantismo aqui no Brasil. Leamos. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias. Nesse poema, percebemos que o eu lírico se encontra distante da sua terra e se revela extremamente saudoso, desejando ardentemente reencontrá-la. O nacionalismo e a exaltação das belezas naturais mostram claramente as temáticas abordadas pelos poetas da primeira geração. A segunda geração teve como principais nomes Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Nesse contexto, foi utilizada a expressão mal do século para se referir ao pessimismo, à angústia e ao sofrimento enfatizados por essa geração, que sofreu forte influência de Lord Byron, escrito em inglês. O mal do século pode ser observado neste poema de Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecerá ao menos se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo. Aqui o eu lírico mostra o desejo que tem em acabar com a dor que sente através da morte, revelando um estado de plena depressão. Diferentemente das gerações anteriores, temos a geração condoreira, cujos nomes de maior destaque são Luiz Gama e Castro Alves. Aqui o romantismo já perde um pouco da sua caracterização, uma vez que questões sociais passam a ser abordadas, como o abolicionismo. A defesa da liberdade é uma bandeira dessa geração. Vamos ver um poema de Castro Alves, intitulado Canção do Africano, que mantém uma relação intertextual com a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Canção do Africano. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar correm em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não o escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Esta terra é mais bonita,
mas a outra eu quero bem. Castro Alves. Aqui nós podemos perceber que o eu lírico se comove com a situação de tantos africanos que tiveram sua liberdade privada e foram submetidos a uma vida desumana. Claramente também percebemos o saudosismo da terra natal, presente na terceira estrofe, e que se assemelha à canção do exílio. É isso aí, pessoal. Finalizo com essa reflexão de Castro Alves. Ó, bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Castro Alves. Se você gostou, deixe o seu like e assista os outros vídeos do canal. Tchau, tchau, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.